Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente e sejam especialmente bem-vindos ao segundo episódio da série Descobrindo as Origens das Ideias Políticas Modernas. No nosso primeiro episódio, a gente conseguiu observar como que o nosso cérebro funciona quando ele é posto frente a uma situação de perigo. E a gente descobriu que as disputas políticas são encaradas pelo nosso cérebro como se fossem essas situações de perigo. Então, o seu cérebro não consegue diferenciar se ele tá reagindo a uma onça esturrando no meio do mato, num cerradão brabo, velho de Deus, ou se ele tá reagindo a uma disputa política na internet, os mecanismos que ele libera são mais ou menos os mesmos. E esses mecanismos funcionam com base na nossa cognição instintiva. Então, antes da gente pensar, antes da gente racionalizar, o nosso instinto já começou a se fazer valer. E para entender um pouco mais visualmente como isso funciona, nós utilizamos a metáfora do elefante proposta pelo Jonathan Haidt e foi a metáfora central da nossa primeira aula. O elefante sendo guiado pelo mini indianozinho que começa a correr em determinada direção e tudo que esse mini indiano consegue fazer é selecionar os fatos e as evidências que melhor se encaixam à direção que esse elefante já tomou. Não tem muita coisa que ele possa fazer. E apesar de você se achar um cara super racional, um cara da ciência, um cara dos fatos, que consegue analisar o caso concreto com base em evidências científicas, o que na maior parte das vezes acontece, principalmente quando você está falando de discussões políticas aleatórias que não mudam a sua vida. Então, não vale a pena perder o tempo necessário para investigar a fundo aquele caso. O que geralmente acontece é que seu instinto já tomou uma decisão, e tudo que você fez foi ignorar os outros fatos e as outras evidências que contrariam a direção que o seu elefante já tomou, como sendo falsos, como não sendo passíveis de revisão pela revista AB3 mais YZ. É assim que o nosso cérebro funciona e é assim que as disputas políticas são formadas e é por isso que elas se transformam em algo muito acalorado, inclusive em algo muito agressivo na maior parte das vezes. Só que uma pergunta que ficou em aberto da última aula foi: o porquê que os elefantes das pessoas tomam direções tão diferentes? Porque, veja bem, não existe muita saída para quando você encontra uma onça esturrando no meio do mato. Ou você congela ou você corre. Então, o leque de opções é um leque de opções muito estreito. E o cérebro das pessoas, seja o físico mais desenvolvido, seja o mecânico menos desenvolvido da face da Terra, vai ter uma reação parecida. Mas quando o assunto é política, as pessoas parecem tomar posturas muito diferentes, que variam conforme a idade, que variam conforme a faixa etária, faixa etária e a idade é a mesma coisa, mas que variam conforme a classe social e assim sucessivamente. Então, para responder essa pergunta, como vocês já sabem, pegue o seu vinho, o seu whisky. Disseram que uma cervejinha combina mais com uma aula que está estreando meio-dia, certo? Então, abra sua cervejinha, uma terça-feira gostosa, pegue o seu lugar mais confortável. Se você estiver no trânsito, dá aquela ajeitadinha na coluna. Se você estiver almoçando em casa, almoça no sofá. Fala pra sua mãe: mãe, eu tô assistindo a Debs, então eu vou almoçar no sofá, porque a nossa conversa de hoje vai ser boa, você já tá acostumado. E a nossa conversa de hoje vai ser com base no livro mais maravilhoso de toda a existência da face dessa terra, que é O Conflito de Visões, do Thomas Sowell, um dos meus livros queridinhos. E essa, de novo, é uma discussão que foi extraída do módulo 1 da nossa Academia Bocó. Eu não posso deixar de avisá-los que, ao final dessa série, vamos reabrir as inscrições para a Academia Bocó e essa será a sua última oportunidade deste ano de se transformar em um Bocó Premium. Depois disso, só Deus sabe quando a academia vai abrir novamente. Se ela abrir no próximo ano, você vai ter sorte, meu amigo. Só que eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui para falar um pouquinho mais baixo, porque essa é uma oferta que está limitada às pessoas que estão assistindo essa aula ao vivo. Eu sei que você separou este tempinho, que é um tempinho precioso. Eu sei que você nos priorizou em detrimento de vários outros ao vivo que estão acontecendo. Então, para você que fez isso, eu separei uma oferta especial. Ela é só para você. Pode ter certeza, isso não é papo de marketing. Eu realmente tive que encher o saco da minha equipe para eu separar essa oferta para você. E aí basta que você se cadastre no link que tá rolando no chat aqui ao vivo para você receber essa oferta em primeiríssima mão. E de novo, ela vai durar pouquíssimas horas porque ela é reservada para você que está assistindo essa aula online. Se você não está assistindo essa aula online, você
Ai, que pena, perdi a oferta da Debs. E aí você nunca mais vai perder uma estreia de uma aula ao vivo com medo de perder as minhas ofertas imperdíveis e inéditas. Então bora lá, vamos começar a entender como a teoria do Thomas Sowell funciona e como ela casa perfeitamente com a teoria dos elefantes do Jonathan Haidt. Uma coisa que o Thomas Sowell começou a perceber foi que as pessoas elas se dividem em lados diferentes das disputas políticas de uma forma mais ou menos consistente. Então, de uma forma meio ingênua, a gente poderia acreditar que os elefantes estão todos destrambelhados, correndo em direções mais díspares possíveis. Mas se você parar e observar com cuidado, você vai acabar vendo as mesmas figurinhas carimbadas de um lado ou de outro do debate político, não importa qual o assunto esteja sendo discutido. Então, você está falando de assuntos aparentemente muito diferentes: armamento civil e cotas raciais ou sociais. Assuntos que, em tese, não tem nada a ver um negócio com o outro. Mas você vai ver lá o mesmo influenciador se posicionando contra as cotas raciais e a favor do armamento civil, e o mesmo influenciador se posicionando a favor das cotas raciais e sendo contra o armamento civil. E é um padrão que acontece de forma repetida, ele acontece de uma forma muito uniforme para você conseguir atribuir ali a alguma manipulação política de um player político mais ou menos influente. E é um padrão que ele se estende ao longo do que a gente chama de modernidade. Então, via de regra, essas figurinhas repetidas, elas estão ali de um lado e de outro lado do muro já faz um tempo que elas funcionam assim. E eu sei que você pensou instintivamente, automaticamente, em esquerda e direita. Ah, a esquerda tá pensando assim, a direita tá pensando assim. Mas eu te juro que depois que você compreender como as visões de mundo do Thomas Sowell funcionam, você nunca mais vai usar essas abstrações do tipo esquerda e direita. Não que essas abstrações não sejam úteis e não que elas não funcionem de uma forma ou de outra, mas a partir do momento que eu te apresentar as abstrações propostas pelo Thomas Sowell e essas visões sociais, você vai estar discutindo um assunto político qualquer, seja na internet ou seja pessoalmente. Você vai começar a pensar, nossa, cara, eu tô discutindo aqui cota racial com essa pessoa, mas eu acabei de perceber que ela tem uma visão irrestrita de mundo. E antes da gente discutir as premissas sobre as quais essa pessoa está construindo essa racionalização dela e essa teoria dela, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai só brigar, a gente vai gastar saliva. E sabe o que acontece na maior parte das vezes? Ou você vai ser um ótimo mediador de conflitos políticos, porque você vai trazer a discussão ao fundamento que a discussão precisa ser trazida, ou você vai simplesmente abandonar a discussão e vai falar, olha, meu amigo, é o seguinte, os nossos conceitos de liberdade diferem fundamentalmente, a gente não está falando da mesma coisa. Então levar essa discussão aqui vai ser uma perda de tempo para mim, uma perda de tempo para você. Vida que segue, fica com Deus. Quem sabe a gente se vê daqui a alguns anos você tenha mudado a sua visão de mundo. Eu te juro que isso vai acontecer. As pessoas que fazem parte da Academia Bocó pode deixar aqui nos comentários, porque elas vão te contar que depois que você for contaminado pelo vírus do Thomas Sowell, você nunca mais vai conseguir parar de pensar nos termos das visões irrestrita e visão trágica de mundo propostas por ele. Mas o que são essas visões? Eu disse que elas são parecidas com os elefantes, e elas de fato são parecidas com os elefantes do Jonathan Haidt. Elas são atos cognitivos pré-analíticos, ou seja, elas são uma espécie de conhecimento, uma espécie de instinto que acontece antes que você seja capaz de racionalizar esse instinto. Então as teorias, as filosofias, elas são construídas com base nessas visões que vêm previamente a essa nossa capacidade de racionalização. Então, antes da menina de 15 anos definir se ela vai ser feminista ou não, ela já tem uma visão de mundo pré-concebida. E aí a gente já vai entender o porquê que pessoas jovens têm mais tendência a ser de esquerda, né? A terem visão de mundo irrestrita. Então a pessoa já tem uma visão de mundo pré-concebida e é a partir dessa visão de mundo que ela constrói as bases da sua racionalidade. Só que eu quero que vocês entendam o quão profundas estão inseridas essas visões de mundo dentro da sua consciência e dentro do que a gente pode chamar de uma consciência humana mundial. Não quero que você pense nessas visões de mundo como sendo algo leviano, como sendo algo que pode ser mudado pelas circunstâncias que as pessoas estão inseridas. Eu quero que vocês consigam
fazer um exercício de abstração aqui comigo, que é um exercício absolutamente necessário para você entender por que você não pode continuar conversando com seu tio petista durante o churrasco da sua família, que isso não vai adiantar de nada, e por que você precisa assumir uma postura mais conciliatória e menos agressiva durante essas discussões. Eu quero que você observe essa imagem aqui. Essa é uma imagem do William Blake. William Blake foi um poeta romântico inglês, sofisticadíssimo. Ele tem poesias maravilhosas e ele tem gravuras maravilhosas. E provavelmente você não conhece William Blake por causa dessa gravura que se chama O Leviatã e Behemoth. Você provavelmente o conhece por causa de Hannibal, e você o conhece por causa dessa outra gravura aqui, que é o do, sei lá, é uma gravura esquisita. Mas esquece isso aqui, vamos focar na gravura do Behemoth e do Leviatã. O que você consegue observar aí na sua tela é que você tem um monstro de forma meio indefinida, que parece um rinoceronte, parece um elefante, mas o que você consegue observar é que esse monstro ele tem uma composição rígida, uma composição firme, não é? Esse é o Behemoth. Ele é um monstro bíblico que aparece lá em Jó. Deus diz que no início dos tempos ele lutou contra esse monstro. Logo abaixo dele, você vai conhecer o Leviatã. O Leviatã você provavelmente conhece de algum filme que você assistiu, porque ele é muito mais popular do que o seu irmão, o Behemoth. Você percebe que o Leviatã está saindo das águas. Porque as águas diferentes da Terra, elas têm essas composições mais maleáveis. Então, sempre que você vê algo relacionado à água, um oceano infinito e tudo, você sempre vai lembrar de algo que pode ser mudado. E é por isso que no batismo as pessoas são inseridas dentro da água, porque elas têm essa característica de renovação. Elas têm essa característica de destruição também. E é mais essa característica de destruição que você consegue observar nessa figura do William Blake. E esse dragão está tentando chegar no mundo humano. Olhem os homenzinhos aí em cima do Behemoth. E o que impede que o Leviatã chegue no mundo dos homens é essa estrutura muito bem consolidada, sustentada por esse monstro que está muito mais associado à Terra. E acima dos homens, você consegue ver o plano divino, você consegue ver os deusezinhos, os anjozinhos brincando ali e observando essa confusão toda que está acontecendo aqui no plano terreno. Logo nessa gravura, você já consegue perceber duas forças conflitantes que povoam esse nosso mundo material. E essas forças conflitantes, elas, via de regra, estão associadas na simbologia, na mitologia, na literatura. Ou seja, em todas aquelas artes de capturar a estrutura da realidade e de transformar essa estrutura da realidade em algo tangível, essa estrutura complexa, em algo mais acessível aos nossos sentidos limitados, você encontrará essa simbologia do caos e da ordem, que ou eles precisam entrar em harmonia, ou eles estão eternamente em conflito. As visões de mundo dizem respeito a algo tão primordial quanto essa simbologia do caos e da ordem. Elas estão associadas à revolução e às forças de manutenção da vida, que estão sempre ali, ó. Eu esqueci como que chama aquele negócio, é um negócio que puxa assim, um lado de uma corda, do outro lado da corda, e a depender de qual lado puxa com mais força, você tem uma tendência maior em direção ao caos, e a depender de qual lado que puxa com mais força, você tem uma tendência em direção à ordem. Então é nesse nível de profundidade que nós estamos falando sobre diferentes visões de mundo. Mas a proposta do Thomas Sowell é que pessoas que têm diferentes visões de mundo têm diferentes concepções do que seria a verdadeira natureza humana. E para explicar isso para a gente com maestria, ele seleciona dois autores contemporâneos, ingleses, que nasceram mais ou menos no mesmo lugar. Quer dizer, Adam Smith não é inglês, mas ele fez muito sucesso na Inglaterra, então a gente vai falar que ele é inglês, que eles nasceram mais ou menos no mesmo lugar, foram criados mais ou menos da mesma forma, tiveram mais ou menos as mesmas influências filosóficas, e nada obstante, a concepção da natureza humana deles é tão diferente que se um extraterrestre descesse aqui na Terra e lesse o livro do Adam Smith e lesse o livro do William Godwin, ele acharia que estaríamos conversando sobre raças diferentes, sobre seres humanos diferentes, absurdamente distintos. Uma classificação da natureza humana e uma descrição da natureza humana são os seus opostos perfeitos. E
E é claro que o Thomas Sowell está fazendo uma proposta de abstração de uma realidade que é super complexa, sendo uma simplificação. Essa abstração vai funcionar para a gente mais ou menos como os modelos econométricos funcionam para a realidade. Existem modelos econométricos que explicam bem a realidade, existem modelos econométricos que explicam muito mal a realidade. O que a gente está propondo aqui é uma espécie de modelo econométrico que pretende explicar a realidade da divisão das pessoas em lados opostos da política de forma razoavelmente bem. Mas estamos falando de abstrações que levam em consideração os extremos, e sempre que você for analisar um caso concreto, este caso concreto terá as suas peculiaridades e ele provavelmente não vai se encaixar, salvo os casos que são realmente extremos, ele provavelmente não vai se encaixar com exatidão dentro de uma visão de mundo ou dentro de outra visão de mundo, e você provavelmente não vai se encaixar com exatidão dentro de uma visão ou de outra, porque eu espero, você é um ser humano complexo, você não pensa de forma binária, então é muito provável que você consiga se identificar em determinadas características, em outras também. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa de visão de mundo bastante trágica, é muito difícil eu me identificar com uma visão de pessoa, com uma visão irrestrita de mundo, mas vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, essas pessoas têm concepções muito diferentes do que é a própria natureza humana. E ele escolhe o Adam Smith e o William Godwin, mas ele poderia escolher o Rousseau e o Hobbes, por exemplo. Ele poderia escolher o Edmund Burke e o Thomas Paine. Enfim, uma série de filósofos que viveram de forma contemporânea e que pensavam de forma completamente diferente sobre um assunto tão complexo quanto é a natureza humana. Mas como assim eles entendem a natureza humana de uma forma diferente? O homem não é o mesmo? Ele não é algo empírico que pode ser observado? É, mas o negócio já vai ficar claro para você. Pega, por exemplo, uma característica como o egoísmo. Nós somos egoístas. Isso é algo difícil de ser negado. É um fato da natureza humana que é difícil de ser negado. A gente tem muita dificuldade de sentir empatia com a dor dos outros. Quanto mais longe estiverem esses outros, menos empatia a gente tem. Então a gente dedica ali uns 2 minutos para pensar sobre uma tragédia que aconteceu na China e a gente pensa, que pena dos chineses, e vida que segue. Se aconteceu com seu tio, você estava um pouquinho mais preocupado. Se aconteceu com a sua mãe, você estará bastante preocupado. Agora, se aconteceu com você mesmo, pode ser um término de relacionamento de uma adolescente de 15 anos, que meu mundo caiu, eu nunca mais vou conseguir sobreviver. Então é fato que nós somos egoístas. Mas um filósofo como o Adam Smith, ele trabalha com esse egoísmo como sendo um fato constitutivo da natureza humana. Algo que foi nos dado, por exemplo, pela natureza. Algo que foi moldado ao longo de milhares de séculos pela seleção natural. Algo que foi colocado dentro de nós por Deus. De novo, não importa qual seja a sua corrente filosófica, se você seja um testemunha de Darwin ou se você seja um cristão. Fato é que você considerará que esse egoísmo está impregnado dentro de seu ser. E tudo que nós podemos fazer ao construir as instituições e ao construir uma vida em sociedade é pensar em instituições que vão se beneficiar desse egoísmo. Então você mantém o egoísmo ali, mas as consequências desse egoísmo podem ser minimizadas ou até mesmo podem ser transformadas em um bem maior se essas instituições que você está pensando forem eficazes em trabalhar dentro dessa limitação, dessa caixinha do egoísmo. E é claro que vocês provavelmente já conhecem a teoria da mão invisível do Adam Smith, que diz que não é da benevolência do padeiro que você extrai o seu pãozinho quentinho todo dia de manhã. É porque o padeiro é um cara egoísta, ele tá pensando no lucro dele, ele vai lá, faz o pão, você compra o pão dele, você também é uma pessoa egoísta, tá vendendo algum tipo de coisa, seja a sua força de trabalho, seja algum tipo de material. Eu, por exemplo, estou vendendo aqui para vocês da Academia Bocó porque eu quero ser uma pessoa que vivo de internet, que eu quero pintar meu cabelo de rosa para sempre, eu quero ficar o dia inteiro aqui falando de livro, eu quero ler todos esses livros que estão aqui e devorá-los. Então não é porque eu sou legal com vocês que eu tô compartilhando esse conhecimento. É porque eu quero seu dinheiro, entendeu? Então, se inscreva na Academia Bocó e não deixe de aproveitar essa oferta incrível. E é isso que o Adam Smith está falando. Olha, a gente não precisa de seres humanos benevolentes para fazer com que esse sistema funcione. A gente pode explorar, inclusive, os defeitos dos seres humanos
e trabalhar em cima desses defeitos a partir de incentivos que são incentivos certos. Então, nesse sistema, a natureza humana ela é limitada, ela não é infinitamente moldável. Tem ali um certo tipo de margem que você pode trabalhar, que será moldada pelo ambiente, inclusive ambientes ruins levarão a esses vícios serem maléficos para a sociedade como um todo, mas na sua forma majoritária, essa natureza não pode ser muito moldável. Veja bem, a maior parte dela é inata, a maior parte dela já foi dada pela natureza. Já na visão do William Godwin, é óbvio que ele conseguia identificar que os capitalistas são pessoas egoístas e que várias outras pessoas reproduzem esse comportamento capitalista, que é um comportamento egoísta. E ele não consegue negar o fato de que as pessoas são egoístas, né? Como diria minha sogra. Que as pessoas são egoístas. Mas o egoísmo é causado pelas instituições e pelos sistemas que obrigam esse padeiro a perseguir o lucro. Se essas instituições fossem diferentes, você poderia desenvolver um potencial moral que existe dentro de cada um de nós, e aí nós nos tornaríamos pessoas boas pelo simples prazer de sermos pessoas boas. Então você deixaria de ser egoísta e você se transformaria em uma pessoa que pensaria no próximo, caso você estivesse inserido em um sistema que não precisasse te explorar em troca da sua mão de obra ou em troca da sua matéria e assim sucessivamente. Então, pessoas de visão de mundo irrestrita, que estão representadas aqui pelo William Godwin, elas conseguem enxergar algo de potencial na natureza humana que será desenvolvido através de novas instituições. Porque essas antigas instituições, elas são as causadoras das mazelas humanas. Vocês começaram a compreender as implicações que isso pode ter para uma série de outras coisas? Então, a primeira implicação óbvia é como essas pessoas enxergam as instituições. Pessoas de visão trágica, como Adam Smith, elas vão enxergar essas instituições como sendo necessárias para refrear esses instintos maléficos e para trabalhar com esses instintos maléficos da melhor forma possível. Então, eu tenho instituições como o mercado, a família, a tradição, até mesmo preconceitos, que eles surgem através de uma espécie de tentativa e erro que a humanidade foi construindo ao longo de milhares de séculos na tentativa de construir civilizações cada vez melhores. Essas instituições surgem não por um designer inteligente de um ente pensante, mas elas surgem naturalmente. Então as famílias surgem de forma natural, o mercado surge de forma natural, e essas instituições são boas ou ruins nessa tarefa de refrear os vícios que são inerentes à natureza humana. Já as instituições, para pessoas de visão de mundo irrestrita, como elas são as causadoras de todos os malefícios que existem no universo, elas precisam ser imediatamente abandonadas e necessariamente revolucionadas para que todo o potencial humano, todo esse potencial que está ali latente, só esperando um momento para abrir suas asas e voar. Então o ser humano ele só está esperando a oportunidade para se transformar em uma belíssima borboleta, desde que ele esteja livre das amarras dessa sociedade nefasta, dessa sociedade corrupta. E é claro que aqui você já se lembrou de um outro filósofo citado na aula anterior, que é o Jean-Jacques Rousseau, um suíço que fez muito sucesso na França durante o Iluminismo francês, que partia do pressuposto que o homem era naturalmente bom, mas que as amarras da sociedade acabavam por corrompê-lo. Sim, o Rousseau é um pensador que parte de uma visão de mundo irrestrita, e William Godwin acaba reproduzindo essa filosofia do Rousseau. Ele, inclusive, o menciona diretamente, dizendo que ele foi o único capaz de observar a sociedade e capaz de compreender que as mazelas eram causadas pelas instituições e não refreadas pelas instituições. Então, os grandes males do mundo, as grandes tristezas do mundo, os grandes problemas do mundo, eles são os mesmos para a visão restrita e para a visão irrestrita.
A visão restrita a gente também chama de trágica, mas é só para não causar uma confusão aqui entre restrita e restrita, e eu acabo embolando que no final tô falando a mesma coisa. Então, para a visão trágica de mundo, os males que existem no mundo são naturais, eles estão inerentes à espécie humana. Então, a fome, a guerra, a pobreza, elas são basicamente a forma zero. Eu esqueci como falam aqueles joguinhos lá quando você começa do zero. O default. Eles são a base que constroem as nossas instituições. Então, os homens, eles são naturalmente corrompidos. Então, o default, o homem na natureza, é a guerra de todos contra todos, igual propôs lá o Thomas Hobbes no livro Leviatã. O homem na natureza, ele é miserável, ele é pobre. Ele não tem um sistema de trocas que pode o beneficiar a ponto dele conseguir direcionar as suas atividades para algo que ele é bom, ele precisa fazer tudo. Então é uma situação terrível você estar jogado no mato ali, abandonado, sem nenhuma instituição. Não é algo do paraíso perfeito do bom selvagem proposto pelo Thomas Sowell. Então o que a gente precisa estudar não é o porquê a guerra, a fome e a tristeza existem no mundo. O que a gente precisa estudar é porque existe paz. É porque existe uma condição onde a maior parte das pessoas do mundo hoje não passa mais fome. Isso só se desenvolveu do ano de 1800 para cá. É isso que deve ser estudado. Então, para uma pessoa de pensamento trágico, não é o Rio de Janeiro que precisa ser estudado. O Rio de Janeiro é basicamente o default da humanidade. Uma ausência de confiança total, todo mundo passando a perna em todo mundo, pessoas sendo assaltadas à luz do dia. Aquilo ali é o que o ser humano é, caso ele esteja inserido numa espécie de floresta, numa espécie de lei do mais forte. O que a gente precisa estudar é porque que países como a Suíça e a Dinamarca deram certo. E elas são exceções, exatamente porque ali foi construído um sistema, ali foi construída uma instituição que conseguiu trabalhar essas características humanas a ponto da galera parecer que vive num paraíso, numa espécie de paraíso terreno. Já para a visão de mundo irrestrita, todas essas mazelas são causadas pelo sistema. Então a guerra é causada por países que querem perseguir o lucro acima de tudo. A guerra, a fome são causados pelos capitalistas. A pobreza é causada porque existem pessoas ricas no mundo, numa espécie de jogo de soma zero, que eles enxergam a economia sendo assim. Então, como as instituições causam essas coisas horríveis, são essas coisas horríveis que precisam ser investigadas, elas serão objeto da maior parte de investigação dessas pessoas de visão de mundo irrestrita. Eu quero que vocês compreendam que os problemas, eles são os mesmos, mas é a forma de resolver esses problemas que são diferenciados a partir de uma visão de mundo trágica e a partir de uma visão de mundo irrestrita. Uma outra consequência muito importante é como que essas pessoas enxergarão o conhecimento e qual o valor que essas pessoas darão ao conhecimento racional ou ao conhecimento empírico. Vem comigo na linha de raciocínio da visão trágica de mundo. O homem, ele é naturalmente limitado, ele é naturalmente cheio de vícios e ele precisa dessas instituições que foram construídas ao longo de milhares de séculos e precisa desse conhecimento compartilhado através de gerações anteriores para que ele não esteja em um estado de selva absoluto. O conhecimento compartilhado, ou seja, o conhecimento que está acumulado nesses sistemas desarticulados, é muito mais valorizado para uma pessoa de visão de mundo trágica. Então, o conhecimento advindo da experiência, ele é um conhecimento que deve ser valorizado. E o conhecimento racional, dentre todos os outros conhecimentos, ele é só mais uma forma de conhecimento. Então, aquele conhecimento técnico especializado, ele é importante e ele será importante dentro da sua área específica. Mas ele não está hierarquicamente superior aos outros tipos de conhecimento. Por exemplo, um universitário moderno, ele é especializado na segunda página do livro do Kant, ele escreve uma tese de doutorado só sobre a segunda linha ali do Kant e tudo,
Isso é maravilhoso. Palmas para você que compreendeu o livro do Kant. E aí a crítica da razão pura vai defender sua tese de doutorado. Então você é um ótimo especialista dentro da sua área de estudo que corresponde a uma fração muito, mas muito pequena de todo o conhecimento que existe no mundo. E o seu conhecimento, ele não é melhor do que o conhecimento do eletricista que vai na sua casa consertar o seu chuveiro e fazer você ter um banho quentinho todos os dias. Você não é hierarquicamente superior ao mecânico ou ao eletricista. E, inclusive, algumas sociedades vão valorizar mais o trabalho do eletricista do que o seu trabalho. E é possível que o eletricista ganhe muito mais do que você, exatamente por causa desse jogo de valorização de tipos de conhecimentos diferentes no mercado. Talvez o seu conhecimento não seja lá tão valorizado por essa sociedade que você está inserido. Esse conhecimento sistêmico, esse conhecimento desarticulado, que é transmitido através de várias instituições diferentes, ele é um conhecimento importantíssimo para as pessoas de visão de mundo trágica. Por exemplo, a economia funciona através de um sistema de preços. E como que os preços são definidos? Não existe um congresso anual de vendedores e compradores de patinho de borracha, que acontece todo dia 5 de maio. Não existe isso. E aí essas pessoas vão lá nesse congresso e os compradores dizem: olha, eu gostaria de comprar os patinhos de borracha ao preço X. E os vendedores dizem: olha, eu gostaria de vender os patinhos de borracha ao preço Y. Isso não acontece. Então, como que eu sei qual que é o preço? Como que eu sei quanto vale um patinho de borracha? E como que eu mantenho os patinhos de borracha chegando nas prateleiras e saindo das prateleiras, indo para a casa dos consumidores finais? Você consegue isso através de um sistema quase mágico, que é o sistema de preços. Então, o mercado funciona quase que como um leilão enorme, onde pessoas estão ofertando e pessoas estão demandando coisas, e aí você encontra um preço de equilíbrio entre a oferta e a demanda. E esse preço de equilíbrio, é claro, depende de vários fatores envolvidos, mas no final das contas, você vai acabar saindo com algo mágico, que é o preço do patinho de borracha, que vai agradar tanto quem vende quanto quem compra. É claro que quem compra algo queria comprar o preço menor possível, inclusive meu tablet estragou, gostaria de comprar um novo tablet para poder fazer resumo para vocês a R$ 100 se possível, e quem vende gostaria de vender esse mesmo tablet por R$ 1 milhão se possível. Mas dentro desse jogo que é o livre mercado, ou livre mercado dentro das condições possíveis, você consegue encontrar o que a gente chama de preço de equilíbrio, e aí as coisas passam a rodar e os produtos passam a chegar e a sair das prateleiras dos mercados. Esse é o grande problema com o socialismo e com a centralização da produção de todos os bens dentro de um órgão estatal planejador, não é mesmo, Ludwig von Mises? O principal questionamento do Mises com relação ao sistema centralizador socialista é como que você definirá preço sem esse grande player jogando e dizendo que as coisas valem X e as coisas valem Y. Nem a pessoa mais inteligente ou o órgão burocrático mais inteligente do mundo consegue capturar todas as informações que existem no mercado e definir que a coisa X deve custar X ou a coisa Y deve custar Y. E aí tem uma palestra muito engraçada do Rothbard, salvo engano, ou do próprio Mises, dizendo que visitou um daqueles países do leste europeu enquanto aquele país era comunista e esse país vendia ferro ou aço para o Ocidente. E ele vendia, lógico, ao preço fixado de mercado. E quando esse visitante perguntou o que o ministro da Economia faria, uma vez que o socialismo fosse universal, até porque era a intenção deles, era internacional, comunista, eles tinham a pretensão de se transformarem em algo mundial, mas sem um sistema de preços mundial, como é que você ia saber como que você ia vender o ferro? A qual preço você ia vender o ferro? E diz que esse ministro do interior disse algo do tipo: we'll cross the bridge when we come to it. A gente atravessa essa ponte no momento que a gente chegar lá. No entanto, a partir do presente momento, durante o presente momento, a gente vai continuar usando o sistema de fixação que acontece no livre mercado. Então, esses sistemas desarticulados de transmissão de informações, aqui eu dei o exemplo só do mercado, mas você tem as famílias como sendo importantes centros de transmissão de conhecimento tradicional,
Você tem a linguagem. A linguagem é um sistema maravilhoso e desarticulado de transmissão de informação. Você tem os próprios preconceitos pré-instituídos, que vêm assim de fábrica, que toda tia, que toda avó de 90 anos já sabe dizer quais são os seus preconceitos, e vários outros sistemas de transmissão de informação descentralizada que são muito valorizados por quem tem uma visão de mundo trágica. Mas veja só, se você tem uma visão de mundo irrestrita, você acha que a natureza humana é infinitamente moldável e você enxerga um potencial enorme caso ela se livre das amarras desse sistema limitador, então você vai enxergar esse conhecimento tradicional, passado através de gerações, com muitas ressalvas. Você vai julgar esse conhecimento como sendo preconceituoso e como fundado em coisas horríveis, como escravidão, como estupros coletivos, como colonização e todas outras sortes de coisas horríveis que já aconteceram no mundo e que de uma forma ou de outra foram responsáveis por nos trazer até o presente momento que nós estamos vivendo, conversando através dessa telinha ali de computador, um negócio que pra mim é magia. Nada mais consegue me explicar a internet que não seja magia. Todas essas instituições, elas são causadores desses infortúnios e elas estão limitando o verdadeiro potencial humano. Então todo esse conhecimento deve ser rejeitado. Tudo que é velho deve ser transformado em novo. E nada deve ser valorizado única e exclusivamente pelo fato de ser velho. E aqui já entra uma terceira consequência, que é uma das consequências mais importantes das visões de mundo trágico, e com essas tem infinitas outras sendo descritas aqui nesse livro, e são consequências que a gente trabalha de cabo a rabo dentro da Academia Bocó. Então nós temos aulas exclusivas sobre esse livro aqui, aulas que comentam em sua integralidade e de forma bem detalhada, mas a terceira consequência, que a gente ainda consegue conversar aqui nessa aula, é como que essas visões de mundo trágica e restrita vão enxergar os custos que estão associados a esses processos. Porque olha só, eu não quero que você, que tem uma visão de mundo mais trágica do que restrita, comece a achar que essa é uma abstração maravilhosa e aí você pode aplicar tudo e a todos. Não, vamos lá, vamos com cautela, vamos tentar entender a partir de quais premissas o outro lado está funcionando. Você parte do princípio que essas instituições são as causadoras de todos os maus do mundo. Então você tem, por exemplo, a polícia militar sendo responsável pelas mortes que acontecem na favela do Rio de Janeiro. Essas mortes já acontecem diariamente. Então, se você falar para essa pessoa que existe um custo envolvido no processo de desmilitarizar a polícia militar, então o objetivo pode ser muito bacana, o objetivo pode ser acabar com as mortes e acabar com a guerra civil do Rio de Janeiro. Mas ainda que você consiga atingir esse objetivo, e isso não é muito bem definido, porque as coisas podem dar errado, e a gente já viu que as coisas deram muito errado ao longo da história, mas ainda que você consiga atingir esse objetivo, isso vai custar uma quantidade razoável de vidas humanas que vão morrer no processo. Até porque você está falando de um processo revolucionário e não de uma reforma gradativa que possa ser implementada ao longo de vários e vários anos. Reformas são coisas de visão de mundo trágico. O que essa pessoa vai te responder? Mas as pessoas estão morrendo hoje. Então o custo já existe. O custo da pobreza, o custo da miséria, o custo imposto a todos os seres humanos pela exploração da mão de obra pelo capitalismo, ele já existe hoje. As pessoas estão morrendo de fome hoje por causa da má distribuição dos recursos produzidos pelo mundo capitalista. Então, se você está me falando que existe um preço para revolucionar esse sistema e esse preço muito provavelmente serão vidas humanas, eu estou disposta a assumir esse custo. E se você acha que essa é uma visão muito abstrata e que ninguém pensa assim, basta que você saiba que a União Soviética inteira foi construída com base nesse pensamento de que é preciso quebrar alguns ovos para se fazer uma gemada, é preciso quebrar alguns ovos para se fazer uma panqueca. Eles tinham uma analogia um pouco diferente. É preciso que algumas lascas voem no processo de destruição de uma floresta. E mais do que os soviéticos, nós vamos analisar a postura dos soviéticos no livro Arquipélago Gulag, que é o próximo livro que nós leremos lá na Academia Bocó. Pensadores ocidentais,
famosíssimos, como o Eric Hobsbawm, que é um historiador muito famoso, que tem os livros A Era dos Extremos, A Era dos Impérios, se você provavelmente conhece, principalmente se você já fez história. Ele é a referência em todos os cursos de história. Então, o Eric Hobsbawm deu uma entrevista para a BBC, antes dele morrer, onde ele disse que, caso a União Soviética tivesse conseguido trazer o paraíso na Terra que eles prometiam, que era o mundo comunista, então as 20 milhões de mortes causadas pelos soviéticos seriam justificadas. Ele fala isso com todas as letras. Me cobrem, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Ele fala isso com todas as letras. Eu sei até o minuto 13, de tanto que eu cito esse vídeo. Então essa desconsideração dos custos do processo é uma das características da visão de mundo irrestrita. Já a visão de mundo trágica está muito mais preocupada com os custos desse processo, porque tem consciência que esses processos foram construídos ao longo de muitos e muitos milhares de anos na história humana e que a cada reforma que você faz, isso tem impactos em algum outro lugar. Tem um livro maravilhoso do Theodore Dalrymple que se chama Em Defesa do Preconceito. O Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra inglês que tem vários ensaios sobre a derrocada da cultura inglesa no final da década de 90. E esse livro é uma consubstanciação desses ensaios respectivos ao preconceito. E o que ele diz é que você tinha muito preconceito com mães solteiras. E esse era um preconceito terrível. Mães solteiras não podiam cozinhar em casas de família. Elas não podiam manter empregos respeitáveis. Exatamente porque existia esse preconceito contra elas. E esse era um preconceito terrível. Isso foi relativizado pela sociedade moderna ao ponto de hoje você não falar mais em preconceitos contra mães solteiras. Tem até um nome novo, descolado, mãe solo e etc. Só que a consequência disso foi um aumento no número de mães solteiras. Embora as mulheres empoderadas dizem que elas têm super as condições de criarem os filhos sozinhas, é um fato científico que crianças que são criadas em famílias estáveis, com 2 pais, um pai e uma mãe, são crianças que têm maiores chances de se dar bem na vida. E aí você usa um indexador do tipo, elas ganham mais, ou elas têm mais anos de estudo, elas têm menos propensão de cair na violência. Bons estudos nesse sentido são feitos lá na América, onde estudos quantitativos existem, e não aqui no Brasil, onde tudo que envolve ciências sociais é só Escola de Frankfurt e associados. Então você acabou com um preconceito contra algo horrível, que era de fato o preconceito que existia contra as mulheres solteiras, mas você criou um outro problema, que é como que eu vou resolver esse negócio do aumento do número de mães solteiras. Então pessoas de visão de mundo trágica têm a consciência que a alteração desses processos leva ao surgimento de novos problemas, porque veja bem, problema é a constante do ser humano. O problema ambiental, por exemplo, ele só começa a surgir quando a gente já resolveu um antigo problema, que é, opa, o ser humano parou de morrer com 35 anos de idade e agora ele existe em proporções suficientes para esgotar os recursos naturais que existem no planeta Terra. Então eu já resolvi esse problema de bebês morrendo de disenteria com 3 meses de idade na maior parte do globo. E agora eu surjo com um novo problema. Esses bebês querem consumir e esses bebês querem ter acesso a uma qualidade de vida de primeiro mundo e eu não sei se o meu planeta vai conseguir suportar e vai conseguir fornecer matéria-prima suficiente para essa quantidade de pessoas. Então os processos são muito importantes para as pessoas de visão de mundo trágica e os custos envolvidos com revolucionar esses processos são muito importantes. E é por isso que o Edmund Burke, que é um representativo dessa visão de mundo trágica na época que estava acontecendo a Revolução Francesa, escreve as suas reflexões sobre a Revolução Francesa e consegue prever o terror que acabaria por acontecer anos antes, quando todo mundo estava batendo palminha e todo mundo estava dando graças a Deus porque a Revolução Francesa aconteceu. Ele já conseguiu identificar que aquele processo revolucionário teria um custo gravíssimo e um custo sangrento. E é isso que a gente consegue observar nas suas reflexões sobre a Revolução Francesa
E sabendo que esse cara tem uma visão de mundo trágica, fica muito mais fácil você ler e você compreender a obra dele. Entenderam como essas visões de mundo, elas nascem de algo muito mais profundo do que a gente acreditava, que eram lá os elefantes, né? Os elefantes do Jonathan Haidt, atos cognitivos e instintivos. Agora eu te trouxe uma percepção que existem forças primordiais brigando desde que o homem é homem, desde que o homem consegue colocar em palavras tentativas de simplificação das estruturas complexas da realidade, que essas forças podem ser representadas pela briga eterna entre o caos e a ordem. Elas são representadas na literatura, na filosofia, na mitologia, a gente consegue perceber várias representações dessa briga, e eu dei só um exemplo, que é uma figura que eu utilizo até a exaustão do William Blake, que representa o Behemoth e o Leviatã, como isso é representado em uma visão de mundo mais cristã, que não pensa muito em harmonia entre caos e a ordem, eles pensam mais nós pensamos mais em uma briga eterna e uma estagnação entre ordem e caos. A gente compreendeu que são essas visões de mundo que acabam diferenciando as pessoas em lados opostos das brigas políticas, e essas visões de mundo se diferenciam de forma mais grave com relação à verdadeira natureza humana. Então agora você já compreende que essas visões elas têm uma forma diferente de enxergar a potencialidade do que é a natureza humana. A visão irrestrita acha que o ser humano tem uma natureza em potencial gigantesca e que essa natureza está sendo restrita pelo sistema na qual ela está inserida. E a visão de mundo trágica já acredita que nós somos naturalmente corrompidos e que os sistemas surgem de uma forma mais ou menos natural para conseguir limitar esses vícios e para conseguir limitar esse corrompimento. A partir dessas visões absurdamente distintas do que pode ser considerado a verdadeira natureza humana, é que se constroem as consequências no que diz respeito ao conhecimento racional, à utilização dos sistemas sistêmicos de transmissão de informação ou não, e consequências óbvias respectivas às filosofias políticas adotadas. Você também descobriu que uma ótima ideia para começar a estudar as visões de mundo de uma forma mais profunda é ter contato com os trabalhos do Adam Smith e do William Godwin. William Godwin é o pai da Mary Shelley. Mary Shelley, aquela famosa escritora de Frankenstein, que é um livro que definitivamente estará nos próximos módulos aqui da Academia Bocó. Então eu vejo você na próxima aula, ou eu vejo você a partir dessa oferta especial que eu preparei exatamente para você que está assistindo isso online, já dentro da Academia Bocó. Deixe aqui nos comentários se você quer participar e o que está te impedindo de fazer a sua inscrição absolutamente agora, neste exato momento. Clica. É isso, eu vejo vocês na próxima aula.